propriedades gerais dos seres vivos. As propriedades gerais dos seres vivos, as que os distinguem da matéria bruta, dos corpos inorgânicos, contam-se por 4 que são organização, geração, nutrição e evolução. Dessas 4 propriedades fundamentais, a ciência não explica claramente mais do que uma: a nutrição. Se bem que ainda aqui os fenômenos mediante o qual a célula seleciona no sangue os materiais que lhe são úteis não está bem estudado. Veremos em breve que organização e evolução não podem ser compreendidas só pelo jogo das leis físico-químicas. E quanto à reprodução, se é certo que lhe conhecemos o mecanismo, a causa continua sendo um mistério. Condições gerais de manutenção da vida. Todos os seres vivos têm necessidade, para manifestarem sua existência, das mesmas condições exteriores, e nada há que melhor demonstre a unidade vital. A identidade da vida nos seres organizados, vegetais ou animais, do que a carência das 4 seguintes condições. 1. A umidade. 2. O calor. 3. O ar. 4. A uma determinada composição química do ambiente. A umidade. Indispensável é a água na constituição do meio em que evolui o ser vivente. Com o princípio constituinte, entra ela na composição dos tecidos, e, ao demais, serve para dissolver grande número de substâncias sem as quais as reações químicas incessantes de que é laboratório o corpo não poderiam efetuar-se. A utilidade funcional da água evidencia-se o bastante pelos célebres jejuadores Merlat, Sucy e o Dr. Tanner, que puderam vingar longos períodos de 30 a 40 dias sem comer, mas bebendo água destilada. Experiências feitas com cães mostraram que eles resistiam durante 30 dias à privação de alimento, desde que se lhes desse água. A subtração desse elemento ocasiona
em certos roteiros, curiosos fenômenos de vida latente. Esses animais, convenientemente privados de água, perdem todas as propriedades vitais. Ao menos na aparência, e podem assim permanecer anos a fio desde, porém, que se lhes restitua um pouco de água, recomeçam a viver como antes, dado que a privação não tem ultrapassado certos limites. No homem, o coeficiente de água contida no corpo é de 90%, o que só por si representa o seu alto valor substancial na economia orgânica. O ar, ou melhor, o oxigênio, que ele compõe a parte respirável, é necessário à maioria dos seres vivos. Mesmo aos inferiores, quais as leveduras ou micodermas. Pasteur mostrou que os micro-organismos originam fermentações em se apropriando do oxigênio. Experiências feitas em coelhos evidenciaram que o animal sucumbe quando a proporção de oxigênio, de 21 para 104, diminui de 3 a 5 para 100. O calor é o terceiro dos elementos que entretém os corpos vivos. Sabemos que a vida dos vegetais se mantém em correlação íntima com a temperatura ambiente. O frio intenso congela os líquidos do organismo e desmancha os tecidos. Há mesmo para cada animal uma temperatura média, correspondente ao máximo de vida. Os elementos do corpo, nos animais superiores, são as sais delicadas e os limites extremos, entre os quais a vida pode manter-se, são a estrutura convizinha. Não pode a temperatura interna do organismo descer abaixo de 20 graus, nem se elevar acima de 45 para os humanos. E de 50 graus para as aves. Assim, nos animais superiores, há uma temperatura média que se mantém constante graças a um conjunto de mecanismos governados pelo sistema nervoso. Sem essa fixidez, a função vital
jamais poderia executar-se. Condições químicas do meio. Para bem compreendermos o alcance dessa condição, é preciso não esquecer que denominamos organismo vivo tanto a célula, componentes dos tecidos vegetais e animais, como a esses mesmos vegetais e animais. De fato, a célula é bem um ser vivo, organiza-se, reproduz, alimenta-se e evolui, tal como o animal superior. Após os trabalhos de Schleiden em 1838 de Schwann, em 1839 de Prevost e Dumas, em 1842 de Kolker, em 1844, e mais tarde de Max Schutz, sabe-se que a partir da célula livre e única, por Haeckel, chamada plastídeo, até o homem, todos os corpos vivos não passam de associações de células idênticas em natureza e composição, mas gozando de propriedades diferentes conforme o lugar ocupado no organismo. Assim, os mais variados tecidos do corpo, ossos, nervos, músculos, pele, unhas, cabelos, córnea ocular, etc., formam-se de agregados celulares. A seguir veremos que a natureza oferece todos os graus de complexidade na reunião desses elementos orgânicos primários, peculiares a todo ser vivente. Isto posto, voltemos à quarta condição. Além de calor, ar e água, torna-se indispensável que o meio líquido que banha as células contenha certas substâncias indispensáveis à sua nutrição. Durante muito tempo, se acreditou que tal meio variava conforme a natureza do ser. Investigações contemporâneas permitiram, porém, verificar que o meio era uniforme para todos os organismos vivos, devendo conter primeiro, substâncias azotadas, nas quais entram azoto, carbono, oxigênio e hidrogênio. 2. Substâncias ternárias, ou seja, compostas dos três elementos, carbono, oxigênio e hidrogênio. 3. Substâncias minerais, como sejam os fosfatos, a cal, o sal, etc. Uma circunstância a bem fixar é que essas três espécies de substância, quaisquer que sejam as formas de que se revistam,
são indispensáveis ao entretenimento da vida. Com essas matérias-primas, fabricam os organismos tudo o que lhes aproveita a vida do corpo. Essas condições aqui estudadas devem realizar-se na esfera de contacto e influência imediata sobre a partícula vivente, entrando com ela em conflito. Somos então levados a distinguir dois meios, a saber, o meio cósmico ambiente ou exterior com o qual estão em relação todos os seres elementares. 2. O meio interior, que serve de intermediário entre o mundo exterior e a substância viva. Se quisermos bem considerar as partes verdadeiramente vivas dos tecidos, isto é, as células, notarão que elas se resguardam das influências ambientes. Que se banha num líquido interior que as isola, protege e que serve de intermediário entre elas e o meio cósmico. Esse meio interior é o sangue. Não, diga-se o sangue in toto, mas o plasma sanguíneo. Ou seja, aquela parte fluida que compreende todos os líquidos intersticiais, fonte e confluente de todas as permutas endosmóticas. Absurdo não fora, então, dizer-se que o pássaro não vive no ar atmosférico, nem o peixe na água, nem a minhoca na terra. A água e terra são, por assim dizer, um segundo envoltório do corpo, sendo o sangue o primeiro. Visto é ele que envolve imediatamente os genuínos elementos vitais, as células. Não é, pois, de modo direto que o exterior influencia esses seres complexos que são os animais superiores, qual se dá com os corpos brutos ou com os seres vivos, mais simples. Há um intermediário forçado que se interpõe entre o agente físico e o elemento anatômico. O que acabamos de ver basta para mostrar que a vida física está na dependência do meio exterior e que o velho adagio mens sana in corpore sano é de uma veracidade absoluta. Para que a alma possa manifestar suas faculdades sem constrangimento,
preciso se lhe faz a integridade da substância corporal. Similitude do funcionamento vital em todos os seres viventes. Como veremos de ver que o princípio inteligente tem provavelmente percorrido todos os organismos até atingir o humano, urge patentear desde logo a grande lei de unidade das manifestações vitais em toda a natureza. Não podemos aqui estudar os fenômenos de destruição e reconstituição dos tecidos orgânicos. Mas devemos assinalar que as ações físicas ou químicas em jogo são as mesmas que operam na natureza inorgânica. Por muito tempo se acreditou que os corpos vivos gozavam, neste particular, de um privilégio especial. Hoje, porém, sabemos que tal não se dá, e que físicos ou químicos os fenômenos são idênticos, traços da matéria bruta ou dos corpos orgânicos. O que varia são os processos postos em ação. Os resultados são, contudo, os mesmos. Pode-se também afirmar que, em todos os graus da escala dos seres vivos, as operações da digestão e da respiração são as mesmas. E que o que difere são os aparelhos convocados a produzir tais resultados. Também idênticos é o modo de reprodução de todos os seres vivos. E essa notável similitude de funcionamento orgânico prende-se à circunstância de deverem todas as suas propriedades a um elemento comum, o protoplasma. Assim se denomina o conteúdo vivo da célula, o que constitui a sua parte essencial, o que nela verdadeiramente vive. Só no protoplasma, portanto, importa procurar a razão das propriedades de todos os tecidos. Nele residem todas as modalidades possíveis conservadas em estado latente, quando isolado sob a forma primitiva da monera. É diferenciando, separando-lhe as propriedades, que as vamos reencontrar isoladas nos seres superiores.
O protoplasma é o agente de todas as reconstituições orgânicas, isto é, de todos os fenômenos íntimos de nutrição. Além disso, o protoplasma contrai-se sob a ação dos excitantes e preside, assim, aos fenômenos da vida de relação. Pode-se ainda assinalar o sono como necessidade imposta a todos os seres vivos. Dorme a planta, dorme o animal, e assim como no animal se completam as funções respiratórias, circulatórias e assimilatórias enquanto ele dorme, o mesmo sucede com os vegetais quando dormitam. O sexo e o casamento são as condições que presidem a reprodução no mundo vegetal. São os estames, os órgãos masculinos, e o pistilo, o feminino, e o ovário, o órgão onde se formam as sementes. Finalmente, os anestésicos que atuam tão poderosamente nos animais produzem nas plantas os mesmos efeitos como aprovarem a existência de um princípio rudimentar de sensibilidade nos vegetais. Todos esses fatos demonstram a evidência, o grande plano unitário da natureza. Sua divisa é unidade na diversidade, de sorte que, do emprego dos mesmos processos fundamentais, resulta umas variações infinitas que estabelece a fecundidade inesgotável das suas concepções de par com a unidade da vida. A evolução anímica, Gabriel Delamy.